Fala galera, beleza? Mais um TM News na área, mais um TM News com muita informação para vocês. Falar um pouco dessa derrota do Vasco, desastrosa, vergonhosa que a gente viu ontem diante do Bahia em São Januário lotado. E também falar um pouco sobre o Lianco, que está na mira do Vasco. Então já peço para você se inscrever no canal, é só clicar nesse botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, que você ajuda demais a gente. E também deixa o seu like no vídeo, que ajuda muito. E siga Thiago Mocova nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo, @Thiago Mocova, que eu estou sempre postando muita coisa lá no meu Instagram. E agora, bora pro vídeo. Bom, galera, vamos começar aí falando sobre esse jogo desastroso do Vasco contra o Bahia. O Vasco perdeu ontem para o Bahia de 1-0. E um primeiro tempo que o Vasco foi melhor, sim. Um primeiro tempo onde o Vasco jogou melhor, criou oportunidades. Pedro Raul, Alex Teixeira desperdiçaram, Peck desperdiçou oportunidades. Muitos cruzamentos, que eu não posso dizer que foram cruzamentos, foram bolas jogadas na área, até fora da área, jogaram com muita força, etc. Mas o Vasco criou. No primeiro tempo o Vasco criou. E apesar de dar alguns espaços para o Bahia, principalmente nas bolas paradas, como já aconteceu contra o Atlético Mineiro e também aconteceu contra o Palmeiras, aconteceu de novo contra o Bahia. E o Tassiano não só fez o gol no final do primeiro tempo, como também no começo do primeiro tempo teve outra oportunidade que acabou não aproveitando. Então, essa bola parada do Vasco está deixando muitos buracos lá na zaga e está fazendo com que o Vasco não consiga realmente alcançar aí essa questão de perfeição nessa parte, porque erra a bola parada e leva o ataque. E aí o Barbieri, até não julgo tanto, eu falei principalmente quando ele fez isso em momentos decisivos, como a semifinal contra o Flamengo ou no jogo contra o ABC na Copa do Brasil, que ele tirou o Rodrigo do jogo, tirou o Rodrigo para botar alguém mais ofensivo, fazer um 4-2-1-3, né, colocando alguém mais ofensivo para fazer essa ligação. E de novo, o Barbieri fez isso, tirou o Rodrigo e colocou o Marlon Gomes. Dessa vez nem vou criticá-lo, porque eu acho que foi correta a questão de tentar alguma coisa nova, alguma coisa mais ofensiva diante de um Bahia que vinha mais recuado, porém a gente vê que o Rodrigo não dá para sair do time titular por enquanto. O Rodrigo é um cara que dá sustentação para a defesa, é um cara que faz o pilar defensivo, principalmente quando o contragolpe acontece, quando, por exemplo, aquele ataque que o Tassiano pegou no contragolpe do Vasco, ele conseguiu fazer o gol. Se o Rodrigo tivesse lá, talvez ele tivesse conseguido impedir, porque o Rodrigo age como um terceiro zagueiro e o time do Vasco fica melhor defensivamente com ele. Eu concordo que o Rodrigo erra muito a saída de bola, eu concordo que o Rodrigo ainda erra muito no passe, porém, o Rodrigo hoje é um cara fundamental para o esquema tático do Maurício Barbieri e parece que só ele não enxergou isso ainda, porque todas as vezes que o Rodrigo não está, o Vasco joga mal e perde. Ontem foi a mesma coisa, o Vasco não jogou mal no primeiro tempo, mas a partir do segundo tempo, ali desde os 30 minutos do primeiro tempo, 35 do primeiro tempo, o Vasco acabou perdendo muita intensidade, como já vem perdendo várias vezes, e perdeu para o Bahia, levando um gol nesse final do primeiro tempo. É o que a gente falou ontem também na live. O Vasco, quando começa ganhando, tem uma tranquilidade a mais, mas depois que sai atrás do placar, acaba não conseguindo fazer essa inversão de jogo, virar o jogo. E ontem o time lembrou muito o time de 2022, 21, 20, 19, que eram times apáticos, que eram times que brigavam para não cair. Eu não acredito que o Vasco vai brigar para não cair. Já falei, é de oitavo para cima que o Vasco briga. Porém, ontem foi um jogo apático. Ontem não jogou bem, foi muito mal, não criou no segundo tempo. No segundo tempo, o Bahia dominou e soube jogar o Bahia. O Bahia se recuou para conseguir atingir os contragolpes. E aí, um destaque no segundo tempo do Vasco. Léo Jardim, muito criticado, inclusive por mim, no começo da temporada, vem mostrando no Brasileirão que é um goleiro titular. Ontem, se não fosse o Léo Jardim, o Vasco teria levado uns 2-3-0 com tranquilidade. E ontem era um jogo para o Vasco ganhar e dominar. Era para o Vasco ter ganho de 2-3-4-0, como eu tinha dito na live, que era o jogo para o Vasco se impor e vencer. Então, já que mesmo com o time indo mais à frente,
o Vasco não consegue jogar sem o Rodrigo, teria que mudar o esquema tático, sair do 4-3-3 para talvez ir aí para um 4-4-2, colocando Alex Teixeira e o Pedro Raul como atacantes e trazendo o Orediano para jogar no lugar do Peck quando for para ser mais ofensivo. E o Orediano fazendo ali o meio de campo. Então, para mim, uma coisa ficou bem clara: Rodrigo, até pelo menos a chegada do Cuéllar, é titular absoluto desse time. É o cara que dá sustentação, é o pilar defensivo do Vasco. E acho que foi válida a tentativa do Barbieri, porque é uma coisa que deu errado, mas dá para se recuperar, diferente do ABC, por exemplo. Mas agora ficou claro que não dá para jogar sem o Rodrigo por enquanto. Agora eu tenho que questionar o condicionamento físico do Vasco. 30 minutos o Vasco consegue jogar e depois se perde totalmente, não consegue mais criar, não consegue acompanhar o ritmo do time. O Bahia é um time que não tinha pontuado ainda no Campeonato Brasileiro e agora já tem 3 pontos diante do Vasco, diante da torcida do Vasco, que ontem fez uma linda festa no Caldeirão, São Januário. Porém, o condicionamento físico continua pífio, consegue jogar 30 minutos e para. O segundo tempo inteiro o Vasco não conseguiu criar, não conseguiu achar chances, e aí o Barbieri tentou o tudo ou nada, colocando Raul Seco e Carvajal. O Rodrigo, quando entra no meio do jogo, já fica claro que ele não entra bem. Agora, o Jair sem Rodrigo também fica muito mal. O Jair ontem foi irreconhecível, decaiu muito sem o Rodrigo ali para dar aquela sustentação, porque ele cria uma nova obrigatoriedade, um novo compromisso, ou, se você quiser, uma nova responsabilidade para o Jair quando o Rodrigo não está aqui a fazer a parte defensiva do Vasco. E aí ele colocou Raul Seco, que não apareceu no jogo, e quando apareceu foi muito mal, tropeçou na bola, errou passe. E o Carvajal, que, sim, não acertou literalmente um passe no jogo. Foi um cara que eu falei que no jogo treino lá contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro foi bem, fez gol e tudo mais, mas e aí na hora de realmente estrear e na hora de jogar contra um time fraco do Brasileirão que vai brigar de 10º para baixo, isso não de 12º para baixo, foi muito mal e não acertou um passe. Eu vou esperar um pouquinho para criticar esses dois jogadores, porque às vezes na estreia, aquela pressão, São Januário lotado, pode ser que intimide um pouco. Mas nesse primeiro jogo, o cartão de visitas foi terrível. E além deles, o Pedro Raul também jogou muito mal. Pedro Raul não pegou na bola, não deu chutes certos, concretos. Só no primeiro tempo ele teve uma chance que não levou também tanto perigo assim. Cabeçadas, não acertava nenhuma, não saía do chão para cabecear. Então Pedro Raul também foi mal demais ontem. Dito isso, já digo que o Vasco tem que contratar um atacante urgentemente nessa próxima janela de transferências. Não sei se para ser titular, mas pelo menos para fazer sombra ao Pedro Raul, que está muito mal ainda no jogo. E o Orediano é titular já. Se quiser tirar o Rodrigo, tire, mas coloque o Orediano ali no meio, porque o Orediano é o único jogador que vem tentando alguma coisa. E se quiser também, pode botar o Orediano na esquerda, que é onde ele jogava no Vélez, que ele faz um baita campeonato lá, fez um baita campeonato, faz um baita jogo lá. E ontem foi o único jogador do Vasco que tentou alguma coisa no segundo tempo, arrancou, driblou, teve uma jogada que ele fez que foi sensacional, mas ninguém acompanhou a jogada e acabou não saindo o gol dentro da área. Então, Orediano é titular e agora só o Barbieri falta olhar onde que ele vai botar. Andrei, desde que voltou para o Vasco, tirando aquele primeiro jogo contra o Flamengo que ele fez, muito mal, sem vontade, sem garra, sem gana, e o Marlon, infelizmente, ficou lá no Sub-20, né? Ficou lá no Sul-Americano Sub-20, até agora também não voltou. E se você pegar o Marlon Gomes, é para ele jogar pela direita, cara, não é para ele jogar pelo meio. O Marlon Gomes não é meio campo, ele é ponta direita. Então é mais uma aí que o Barbieri tem que colocar. Só que ele tem um cara ali brigando com ele que tá muito bem, que é o Gabriel Peck. Mas ontem dava para ter feito essa inversão. Bom, quanto a isso, o Vasco perdeu. Próximo jogo contra o Fluminense. O alento que a torcida do Vasco tem é que contra de grandes clubes ou contra clubes mais fortes, o Vasco joga melhor e acho que dá sim para vencer o Fluminense. Agora, Rodrigo tem que ser titular junto com o Andrei e Jair. O Andrei tem que ser titular? Não está merecendo, mas é o contrato dele que ele fez junto ao Chelsea e acho que já está mais que na hora do Vasco. Acho que o Vasco está querendo, inclusive, devolvê-lo para o Chelsea, que ele está muito mal desde que assinou com o clube inglês. Agora vamos para o mercado da bola. Primeiramente, eu só vou dar uma passada por cima, que não tem muita notícia de ontem para hoje, da situação do Cuéllar, tá?
o Cuéllar aí, só para dar uma recapitulada, tem acordo verbal com o Vasco está muito próximo da negociação com ele, porque ele está pretendendo rescindir o contrato com o clube dele, que é o Al Hilal, que termina agora em maio o seu transfer ban. Então, terminando o transfer ban, ele tem total liberdade para negociar um contrato com qualquer outro clube, desde que o Al Hilal libere mediante a pagamento ou que ele consiga uma rescisão contratual. O Cuéllar não vai ficar no Al Hilal, o Al Hilal vai fazer uma reformulação no time. E a partir disso, o Cuéllar já está muito próximo do Vasco, com conversas com Barbieri, com conversas com Abel Braga, com conversas com Paulo Brax, além de já estar procurando imóveis no Rio de Janeiro, o que aproxima muito ele do Vasco, já que pelo Flamengo ele tem alguma mágoa ali com essa diretoria que, pelo que eu entendi, ele sente que desdenhou dele, não deu o seu devido valor ali na época do Jorge Jesus. E a última notícia é o Lianco, tá? O Lianco tá na mira do Vasco, ele curtiu uma publicação do Vasco, falaram que ele estava seguindo as páginas do Vasco, não está, tá? Eu fui verificar isso, ele não está seguindo nenhuma página do Vasco, pelo menos agora, pode ter seguido e saído, mas pelo que eu sei, o Vasco tem interesse no Lianco. A gente trouxe essa informação aqui lá no final do ano passado, em dezembro, que o Vasco tentou a contratação dele, porém, o Lianco ainda não tem nenhuma negociação com o Vasco depois daquela recusa do Southampton. Ele pode tentar uma rescisão contratual após o final da temporada, que vai acabar agora no mês de junho, ou ele pode fazer uma transferência mediante a pagamento do Vasco para o Southampton, o que eu acho que vai ser um pouco mais difícil. A perspectiva é que se ele quiser realmente vir para o Vasco, e o Vasco realmente quiser contratar o jogador, ele vai pegar e conseguir a rescisão com o clube dele, o Southampton, lá da Inglaterra. Mas, por enquanto, não tem absolutamente nada entre Lianco e Vasco. Bom, galera, as informações foram essas, análise do jogo. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, eu peço para você se inscrever no canal. É muito simples, só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se, que você não paga absolutamente nada, mas ajuda muito o canal. Deixar o seu like, que é como se fosse um outdoor aqui no YouTube. E também siga minhas redes sociais, @Thiago Mocco, vai estar aparecendo aqui embaixo. E amanhã eu tô de volta com mais um TM News. Até amanhã, galera. Grande abraço e eu fui!